Olá a todos e todas. Vamos começar o nosso curso. Nosso curso tem como título passado das pandemias, as doenças na história. É um curso de extensão promovido pelo grupo de pesquisa Nina Simone, que eu vou apresentar daqui a pouco. E é um curso aprovado pela UFES. Nós queremos agradecer à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, que nos dá a estrutura, que avaliou e aprovou esse curso e permite a nós que possamos ofertá-lo para vocês. Vou fazer uma solicitação, se possível, vocês desligarem os áudios, já estão praticamente todos desligados. E se puderem, as câmeras, vou dizer por quê, porque a taxa diminui e a gente fica com menos travamento, porque eu pedi e mandei para vocês um mapa mental indicando lá uma forma de termos todas as imagens de vocês presentes na tela. O lado bom é podermos ver a todos. O lado ruim é que isso carrega muito a nossa tela. Então, caso seja possível, eu faço essa solicitação. Nós vamos, nesse curso, que dura 3 meses, nós vamos ter, com certeza, muitas coisas para dialogar e vamos ter muitas coisas para aprender juntos. É um curso de construção compartilhada. Nós não acreditamos que somos dominadores desse conteúdo, que sejamos capazes de formá-los a todos de forma a termos essa relação vertical. Pelo contrário, acredito mesmo que no nosso diálogo, no nosso embate, nossa troca de informações e de ideias, nós vamos avançar e vamos crescer bastante. Então, eu conto com essa partilha e com essa participação de todos. Nós vamos fazer uma apresentação geral do curso. Apenas escrevam no chat as perguntas, se possível, e é bom sempre, se nós pudermos escolher alguém que pode acompanhar o chat para fazer a coleta das perguntas e depois recuperar, porque grande parte eu vou estar olhando para os slides e eu não vou conseguir fazê-lo. E hoje eu não estou aqui com meu companheiro, o professor Onildo, que é nosso professor, uma grande referência nesse campo de investigação. Hoje ele não estará aqui. Semana que vem, na próxima aula, sexta-feira, ele estará. Então, se alguém puder me ajudar, eu vou agradecer muito, tá, gente? Se puder me ajudar, alguém que quiser se voluntariar para acompanhar o chat e fazer as inscrições, só escrever no chat que poderá fazer esse trabalho, e eu vou. Ótimo, Maria. Então, eu te agradeço muito, se você puder fazer. Vamos sem delongas para o nosso curso. A gente tem muita coisa para estudar. Nosso curso tem por título Passado das Pandemias, as Doenças na História. Ele é oferecido pelo professor Onildo Reis Davi e por mim, Brian Kibuka. Ele é oferecido no âmbito do grupo de pesquisa Nina Simone, um grupo de pesquisa desde 2018 que trabalha com investigações no campo de gênero, mas investigações interseccionais. E nessas investigações interseccionais, parte das nossas pesquisas é dedicada para essas questões que também tem implicações no gênero. Uma delas tem a ver com a trajetória das endemias, pandemias, epidemias, como elas atingem de forma mais brutal os subalternizados, e em especial essa marca de gênero que representa uma das marcas de demérito ou de depreciação que a gente percebe nessa sociedade desigual que é a sociedade humana. Os seres humanos construindo essas hierarquias, e nós mapeamos essas hierarquias. Por isso que você perceberá que nós temos 2 linhas de pesquisa. O Nina Antiqua, que é o núcleo de investigação da antiguidade, é a parte do Nina Simone que trabalha com antiguidade, e o Nina Brasil, que é a linha de pesquisa do Nina Simone que trabalha com pesquisadores de história do Brasil. Nós temos metodologias compartilhadas, mas temos temporalidades, são temporalidades particulares, próprias. E isso a gente considera, na verdade, uma riqueza para o nosso grupo. A possibilidade de discutirmos com pessoas de diversas temporalidades, espacialidades geográficas, questões relacionadas às nossas temáticas principal e transversais. Esse curso é de uma das temáticas transversais do Nina Simone. Nós temos aqui no nosso curso um especialista, o professor Onildo Reis Davi, que bondosamente me permite compartilhar com ele desse curso, e ele é do Lecadia. O Lecadia é um importante grupo de pesquisa que trabalha com gênero, mas também trabalha essa perspectiva interdisciplinar e também interseccional, e por isso nós temos um pesquisador de história das doenças que faz parte
do grupo de pesquisadores do Lecadia. Bom, além disso, nós queremos apresentar o nosso curso dizendo que esse curso visa promover informação nos campos de doenças, epidemias e pandemias. E parte de questões sobre o modo como a população mundial tem reagido à pandemia do novo coronavírus. É a Covid-19 que nos faz refletir hoje de forma um pouco mais cuidadosa sobre doenças. Isso não pode ser negado por nós. Nós temos como um elemento motivador esse problema sanitário que nós estamos vivendo, que nós estamos atravessando, todos nós. E eu, inclusive, quero desejar a todos muita saúde, que vocês sejam preservados na mais plena saúde. O curso recorre a processos pandêmicos que ilustram reações sociais inseridas nos seus contextos históricos. E o que a gente quer observar nesses contextos, nessas questões sociais e culturais, socioculturais, são as características fundamentais das sociedades atingidas, as medidas de proteção das populações, a repercussão social dessas doenças e assim por diante. Esse curso ele se justifica, portanto, e essa justificativa do curso para a gente é muito importante, porque a universidade é o local de discutir essas questões, de pensar em enfrentamento de pandemias, epidemias, endemias, doenças, contra especialmente esse problema do negacionismo, que se soma à subalternização dos mais pobres e forma, na verdade, um quadro caótico quase que imperfeito, ou plenamente imperfeito. Isso não é perfeito jamais. Por isso nós temos o interesse de alcançar, nesse curso de extensão, educadores em formação, educadores atuantes. E nós vamos utilizar nossas experiências pregressas no Rio de Janeiro, no meu caso, e na Bahia, do Onildo, mas não apenas as nossas experiências de militância, de atuação junto ao atendimento de populações, mas também as nossas pesquisas desenvolvidas nos nossos diversos campos. O meu da antiguidade, do professor Onildo na modernidade. Nós idealizamos esse curso como um curso para ser um curso para professores, para discentes da UFES, que nós valorizamos sobremaneira e damos as boas-vindas, para professores da rede pública e particular, para os quais nós damos as boas-vindas, e também para o público geral, aqueles que são interessados e veem na universidade um lugar em que essas questões podem ser debatidas e podem ser analisadas. Só uma coisa, vocês não estão vendo o slide, porque o Edmilson está pedindo aqui para mostrar o slide, talvez o slide não esteja sendo mostrado. Me digam, por favor, se vocês estão vendo o slide, porque eu estou... desculpa, então eu peço desculpas a vocês, aconteceu algum problema na minha apresentação, e eu vou resolver isso agora, tá? Vejam agora se vocês estão vendo o slide. Conseguem ver o slide? Se sim, é só dizer que sim. Desculpe, Yuri. Ainda não? Que coisa, né? Não? Vocês me permitem, então, rapidamente sair daqui? Eu vou atualizar o navegador para que vocês consigam ver o slide, tá bom? Porque talvez seja um problema da minha conexão mesmo. E aí eu vou resolver isso agora. Só um instante, tá bom, gente? Tô saindo e já volto. Retornei, gente. Retornei. Agora eu vou apresentar a minha tela. Vamos ver se a gente consegue, tá? Vou mostrar a minha janela. E vou colocar para visualizar.
modo de tela cheia, e vou mostrar a janela. Digam para mim se agora vocês conseguem ver a tela. Gente, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Alguém pode me ajudar? Agora vai, agora vai, agora vai. Eba, funcionou, funcionou. Pronto, resolveu. Eu já ia ficar desesperado aqui. Eu vou começar de novo, tá, gente? Para vocês verem os slides, né? O nosso curso é o Passado das Pandemias. Nosso curso tem a parceria do Nina Simone, do Nina Antiqua e do Nina Brasil, que são nossas instâncias de pesquisa. O Nina Simone é a instância maior, o grupo CNPq, o Nina Antiqua e o Nina Brasil são linhas de pesquisa dentro do Nina Simone, ok? E a gente tem assuntos transversais, como eu já expliquei para vocês, e a gente está desenvolvendo esses assuntos em parceria com o grupo de pesquisa parceiro, que é o Lecadia. O Lecadia é um grupo de pesquisa de gênero também, nesse recorte interseccional. Eu vou disponibilizar os slides para vocês, fiquem todos bem tranquilos. Todo o material, tudo que eu mostrar aqui vai para vocês. E aí a gente vai trabalhar no nosso curso, né, a informação sobre as pandemias, vai discutir como a população reage ao coronavírus, mostra processos pandêmicos, ilustra reações sociais, analisa as sociedades atingidas. Nós também justificamos esse curso por causa da universidade, do seu papel fundamental em promover essas discussões, e a gente está aqui cumprindo ou tentando cumprir esse papel, né? Outra coisa também importante é a gente pensar, né, dentro desse público-alvo, que queremos os alunos da UFES, os professores da rede pública e da rede privada, para expandir esse conhecimento nos ambientes de formação, mas também estamos aqui para trabalhar essas questões com o público geral interessado nessa temática. Público esse que também é parte do nosso interesse de alcançar e contribuir e compartilhar. Nós vamos realizar esse curso por Google Meet. Hipoteticamente, nós usaremos sempre o mesmo link. Então, nossa ideia é usar esse link sempre para que vocês possam acessar sempre pelo mesmo lugar. E assim vocês tenham facilidade de transitar aqui. Também quero dizer que nosso curso, que dura 3 meses, tem materiais de apoio no Google Drive, tem suporte didático-pedagógico no Google Classroom. Eu não sou só o professor do curso, eu sou também tutor, então vocês podem mandar perguntas, mandar questões, e eu me esforçarei para responder lá na plataforma do Google Classroom. Tudo isso está, de alguma maneira, integrado lá na nossa plataforma. Vocês, acessando a nossa plataforma, vocês têm acesso a tudo. Mas também podem ver o Minimaster, que é onde também agregamos essas informações, e a Maria bondosamente colocou aqui onde vocês podem acessar. Coloquei um vídeo no ar, coloco no Minimaster. Coloquei um texto, coloco lá. Então sempre vocês podem ir acessando lá, porque ela vai ter o link para tudo. Vocês vão ser informados sempre ali. É uma forma de concentrar as informações no mesmo espaço. Outra coisa importante é que nós teremos avaliações. Não se preocupem com prova, no sentido de prova para serem reprovados, não tem isso. As avaliações são muito mais compartilhamentos, e vocês terão a oportunidade de contribuírem com seus textos, e esses textos nós vamos fazer um memorial desses textos, permitindo que vocês tenham a possibilidade de acessarem esse texto mais tarde como uma memória daquilo que nós produzimos coletivamente. Isso a gente vai disponibilizar para vocês também. Essa possibilidade de construção coletiva de textos, de produção, de termos produtos como resultado do nosso curso. Nós vamos também ser avaliados por vocês. Nós fazemos questão de que vocês avaliem e estabeleçam suas críticas para que nós possamos melhorar as nossas práticas, nossa capacidade
certamente é limitado e nós vamos nos aprimorar com as contribuições que vocês nos darão nas avaliações que vocês farão do nosso trabalho. E a gente está muito grato de poder ser avaliado por vocês. Outra coisa importante é que a gente tem referenciais teóricos que eu vou passar aos poucos para vocês, para que não seja um curso que comece com teoria muito dura, muito pesada. Nós vamos passando essa fundamentação teórica aos poucos, mas eu posso dizer os campos dessa fundamentação teórica, daqueles teóricos que trabalham com análise social, antropológica, de psicologia social, historiográfica, inclusive médica, das grandes pandemias, que apontam para essa necessidade das memórias coletivas, que discutem a mobilidade de bens e pessoas e a relação dessa mobilidade com processos epidêmicos, pandêmicos e endêmicos, os contatos intercontinentais, que analisa esses contatos, quem analisa os efeitos das doenças sobre populações, impactos demográficos das pandemias, por exemplo, algo que vai ser visitado por nós de forma muito significativa em nosso curso, a carga simbólica, os aspectos simbólicos das imagens e representações imaginárias em torno das pandemias, das epidemias, das endemias, e também vamos fazer uma análise de gestão, preconizando a valorização de uma gestão sensível aos problemas sanitários. Algo que vai num caminho bem diferente de muitos dos gestores do problema sanitário em nosso tempo. Isso também faz parte do nosso interesse. Nós também queremos destacar, nosso curso vem até a contemporaneidade para a gente destacar essas crises globais de saúde e essas práticas relacionadas às crises globais de saúde, as práticas de gestão, os símbolos, representações, imagens, imaginário em torno dessas pandemias, o que elas carregam consigo, não bem elas, mas o que é projetado para elas, que é a xenofobia, que é a intensificação dos males que os mais pobres acabam sendo as principais vítimas. Também falaremos um pouco abordaremos en passant vacinas, antibióticos, higiene, essa ascensão do mundo científico em que essas palavras passam a fazer parte das estratégias para suplantar as doenças ou vencer as doenças. Obviamente, eu que trabalho com antiguidade não trabalharei com esse campo é mais do professor Onildo, mas eu participarei dessa discussão com todo prazer com vocês. Então, já que passamos rapidamente por isso, a gente já confessou aqui que a Covid-19 é a nossa diretriz. A Covid-19 despertou o medo, por exemplo, da catástrofe de 1918. Para quem se lembra da catástrofe de 1918, que foi a gripe espanhola, gravíssima, e que deixou em determinados grupos sociais, em determinadas sociedades, uma memória de enfrentamento à doença. Ela atingiu o Brasil também, e duramente. É uma pandemia. Mas o que veio à esteira da gripe espanhola, a pesquisa sobre os vírus e outros agentes patológicos, os medos, as convulsões sociais, isso tudo a gente consegue encontrar de forma incipiente. Já na epidemia do cólera na Bahia, a gente vai falar com o professor Onildo Reis Davi sobre isso, que é um ponto bem importante do nosso curso. E nós vamos atentamente acompanhar a exposição do professor Onildo quando chegar o tempo certo de discutir isso. Mas vamos antecipar essas discussões. Antes dessa discussão, nós vamos antecipar muito dessas discussões no nosso tratamento da peste dos filisteus, na peste de Atenas, na peste de Roma, na peste negra. Nós vamos falar desde das epidemias de doenças menos que provocam ter uma mortalidade menor até as gravíssimas e que deixaram grandes impactos sociais. Bom, nosso objetivo geral específicos, porque geral é apresentar o contexto histórico encontrado por uma doença pandêmica ou epidêmica. Isso nós vamos fazer a cada passo. Mas específicos são analisar medidas de prevenção, medidas de combate, discutir formas de reação social, ensaiar comparações com o Covid-19 e também queremos produtos dessa nossa discussão.
nós temos um livro no Prelo, um primeiro volume, O Passado das Epidemias, é um volume que está no Prelo, deve sair dentro de um mês e meio, ou seja, ainda dentro do período do nosso curso. Mas além de termos esse livro, nós queremos produzir outros materiais que permitam que outras pessoas acessem aquilo que nós vamos construir aqui em nosso curso. Ok? Então, já que apresentamos as questões, as referências, eu sei que vocês terão paciência e vão observar essas referências em cada unidade, porque em cada unidade tem referências específicas que não são apenas citadas, são compartilhadas com vocês para que vocês acessem e possam ler os materiais que são as referências do nosso curso. Assim vocês avançam para além da nossa observação. Mas as unidades do nosso curso são a primeira unidade, que é a aula de hoje, o que é doença, o que é epidemia, o que é pandemia, o que é endemia. Não é apenas uma resposta objetiva sobre isso, mas é uma discussão sobre doenças, que nós faremos hoje. Nós trataremos do Antigo Oriente Próximo, na unidade 2. Vamos falar das doenças e do tratamento dessas doenças no Antigo Oriente Próximo. Vamos destacar a Babilônia e vamos destacar também Canaã, de forma mais geral, para termos dois extremos, inclusive temporais, falando de episódios epidêmicos, de surtos, de doenças, e de como elas eram tratadas e de como nós podemos compreender. Obviamente, esse tratamento será antecedido por uma explicação, por uma questão de abordagem do que é Antigo Oriente Próximo, para que quem não está muito acostumado com as discussões de história da antiguidade possa se localizar temporalmente e espacialmente. Trataremos do Egito Antigo, especialmente das práticas médicas, talvez no Reino Médio e também no período ptolomaico, para termos dois períodos diferentes. Trataremos das epidemias na Grécia Antiga, vamos destacar aqui significativamente Atenas e alguns episódios descritos no Corpus Hipocrático relacionados a epidemias, especialmente nessa região das Cicládicas, para também termos a referência mais conhecida que Atenas e a menos conhecida, que é talvez menos conhecida mesmo, né? Pouco investigada, mas que é possível resgatar lendo bem o Corpus Hipocrático. Vamos tratar da Roma Antiga, então eu vou falar muito de Tito Livio e das suas descrições das epidemias. Essa abordagem de Tito Livio vai ser base para a gente discutir outros autores da historiografia romana, de forma a termos um quadro do enfrentamento das epidemias, tanto na Roma republicana quanto na Roma imperial. Nós vamos trabalhar com esses dois períodos, sempre pegando extremos para a gente ter uma representação em períodos diferentes, e sempre lastreado na documentação. Aí nós vamos falar de Idade Média, e na Idade Média nós vamos mapear algumas epidemias e a pandemia. Peste negra não pode ficar de fora do nosso currículo, nós vamos trabalhar a peste negra com bastante detença, mas não vamos nos concentrar apenas nela. E aí, diante dessa nossa abordagem da Antiguidade e da Idade Média, nós passamos para o Brasil, vamos falar do Brasil colonial, do Brasil Império, do Brasil República, do Brasil contemporâneo, da Covid-19, e aí vamos ter um encontro final de avaliação e discussão, conversa no curso, para a gente poder saber se nós de fato avançamos significativamente e onde nós podemos avançar. Quero mandar minha saudação para Edmilson, professor da rede municipal, para o professor Paulo, que está aqui no perfil de Ruth Santos, lembrar das câmeras desligadas e dos áudios desligados e dizer da grande alegria que eu tenho de receber a todos e todas, alguns alunos queridos eu estou vendo aqui, outros tantos que eu não conheço tão bem, outros que eu não conheço e vou passar a conhecer. Nós seremos nos próximos 3 meses uma família, vamos encontrar 2 vezes por semana para falar sobre doenças, né? E espero que seja, não obstante o assunto ser difícil, que seja proveitoso para todos e todas. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa discussão de forma mais tácita, né? Apenas me digam, vocês estão vendo o slide?
Vocês estão vendo o slide direitinho? Se sim, digam que sim. Ou então faz que sim. O slide está certinho. O slide tem o que é doença, o que é pandemia, o que é epidemia, o que é pandemia, o que é endemia. Correto? Ok. Então tá tudo certo. A gente não vai ter mais problema com isso. Bom, primeiro, a gente precisa conversar com vocês dizendo que doenças e enfermidades têm importância óbvia para a vida humana. Nos últimos anos, a conscientização popular sobre as doenças aumentou, com as preocupações com uma nova pandemia mundial. A pandemia que vivemos agora, estamos dentro dela, é a Covid-19. Mais do que nunca, nós precisamos ter alguma compreensão do funcionamento da doença ou das doenças na história ocidental e mundial, para que a gente possa informar as nossas respostas às crises epidêmicas aquilo que podemos aprimorar em nossas práticas. Porque sem aprimoramento das práticas, nós continuaremos cometendo os mesmos erros. Esse curso apresenta uma visão que enfatiza tanto a realidade individual da doença, quanto a realidade da morte, bem como as respostas sociais às doenças e as maneiras que as sociedades ocidentais construíram o seu significado. Outra coisa que a gente precisa notar, e desde já perceber, é que uma doença é uma realidade patológica, mas também é construção social. Nós temos evidências materiais e também convicções a respeito das enfermidades. Quando nós concentramos na realidade patológica e abandonamos a construção social, ou quando nos concentramos na construção social e abandonamos a realidade patológica, nós passamos a ter uma abordagem, uma análise, que é uma análise mais efetiva, menos clara, incompleta. É no século XIX, até meados do século XX, que as doenças pareciam apenas um fenômeno biológico objetivo. E quem combate as doenças são os médicos. Ponto. Só que uma grande literatura no campo da história da medicina foi produzida. Essa literatura se concentrava em figuras do passado, do enfrentamento de doenças, e mesmo sendo uma literatura médica, ela era mais biomédica. E não falava muito das doenças nas estruturas sociais e também no cotidiano individual. O que tornava essa literatura médica uma literatura que precisava de algum incremento. Por isso, nós precisamos perceber, desde já também, que o quadro positivista da doença, esse quadro que valoriza a doença apenas no seu aspecto médico, no seu aspecto biológico, ele precisava ser superado, e muitos cientistas sociais e historiadores começaram a tentar responder essa perspectiva médica da doença com uma perspectiva que era da doença como uma construção cultural. E aí nós vamos de um extremo para outro extremo. As doenças como um fenômeno meramente biológico e agora as doenças meramente como um fenômeno social. Isso também não é adequado. Entender doenças apenas como construção cultural, que se enraiza nos hábitos mentais, que se enraiza nas relações sociais, mas que despoja dessas relações sociais e dos hábitos mentais as condições biológicas objetivas das patologias. Até houve, e eu vou mostrar daqui a pouco, escritos que viam a doença como uma força por si, um produto implacável do mundo biológico. E os seres humanos eram vistos, nesse caso, como presas e também, eventualmente, como predadores. E essa preocupação, que foi uma preocupação, por exemplo, de historiadores, de pensar no longo prazo, de pensar o ambiente, não pensar em eventos, acabou mudando a atenção da abordagem da doença centrada na medicina e acabou tirando o foco no que é tão importante, que são as respostas, repetindo, as respostas humanas às crises de saúde. Então, quando a gente vê a história ambiental e percebe a abordagem da história ambiental discutindo esses episódios de longa duração, esquecendo das ações de enfrentamento das doenças, nós também temos uma história que incompleta está, ou uma ciência, uma análise social, cultural, que também incompleta está e que precisa de um certo aprimoramento, e a gente está aqui para tentar fazer esse aprimoramento.
Uma coisa que cabe a nós saber é que um rico volume de pesquisas foi produzido nas últimas 3 décadas, especialmente sobre história de determinadas doenças, sobre epidemias, sobre pandemias. E essas pesquisas mostraram conexões entre doenças e mudanças sociais, entre doenças e mudanças políticas, entre doenças e mudanças econômicas, entre doenças e tensões sociais, entre doenças e o desenvolvimento da ciência, entre doenças e práticas médicas. E aí começou a ser explorado nos últimos 30 anos, 40 anos talvez, o papel complexo dos governos na prestação de cuidados de saúde, a profissionalização na medicina científica moderna, as tradições populares em torno das respostas às doenças, o cruzamento dessas tradições populares com a medicina oficial e o seu enfrentamento das doenças. Ou seja, nós temos várias abordagens que foram sendo desenvolvidas e que enriqueceram o campo, esse campo de estudos do enfrentamento de pandemias, do enfrentamento de doenças, de enfermidades. Se a gente, então, pensar nesse curso e nos seus objetivos, esse curso quer aplicar a história das doenças, que é o nosso enfoque principal, né, na história das epidemias, na história das pandemias, uma análise que considere realidades biológicas, que considere realidades patológicas, que considere as tradições da medicina científica, mas que não esqueça das conexões das doenças e mudanças sociais, das doenças e mudanças políticas, das doenças e mudanças econômicas. Obviamente, isso só pode ser feito, obviamente, isso só pode ser alcançado caso nós façamos esse exercício, caso nós desenvolvamos essa pesquisa pensando juntos, numa perspectiva transdisciplinar, interdisciplinar, coletiva, com várias temporalidades. Por isso esse curso é uma construção de vários campos do saber, para que esses vários campos contribuam. Para a gente pensar, então, as doenças e os seus impactos, a gente pode dizer que alguns efeitos são, obviamente, demográficos. Doenças levaram a períodos de estagnação, de queda da população. Se a gente pegar a Europa no final do século XIV e no início do século XV, a gente tem um exemplo tácito disso. Se a gente pegar os últimos 2 séculos, as respostas humanas às doenças também afetaram a demografia e também como o espaço ele é pensado, ele é organizado e também as regras de circularidade. Se nós podemos antever uma questão que nós discutiremos ao fim do curso, como o mundo será distinto, diferente do que é hoje, na maneira como nós enfrentamos as doenças, isso se imbricará com, por exemplo, as políticas de imigração ou o turismo. Logo, depois de anos com turismo vigoroso, um turismo proveniente de países asiáticos, nós podemos dar o exemplo do estereótipo do chinês ou do japonês tirando fotos, com a xenofobia que vem junto com a doença, essa xenofobia que é um mal, porque vírus não tem vírus, bactéria, protozoário, vibrião, não tem passaporte. Ele não nasce num lugar porque esse lugar é um lugar amaldiçoado, ou porque esse povo é um povo comunista, ou qualquer outro ista que você queira colocar. Não está aparecendo o slide, né? Ok, eu volto com o slide, não tem problema não, eu vou interromper e volto. Eu vou falando enquanto isso, tá, gente? Eu vou colocar o slide aqui de novo, mas eu vou falando enquanto isso. A xenofobia, que é um dos mecanismos de prolongamento dos efeitos da pandemia, né? Não tem problema não, eu coloco de novo, Raquel. A pandemia, que é um dos efeitos, a xenofobia, que é uma das extensões da pandemia, é uma doença social. É uma doença social que faz com que, depois que não há mais problemas, que não há mais, os problemas sanitários estão equacionados, aí esses problemas perduram na relação entre grupos humanos de localidades diferentes. Ok? Logo, a gente precisa olhar para a história das doenças com esse cuidado. Outra coisa que nós vamos enfatizar e que precisamos enfatizar
Vocês vão perceber isso muito no nosso curso. Os efeitos sociais das doenças, das epidemias, das pandemias, na intensificação das diferenças de classe. Obviamente, eu podia fazer uma discussão do conceito de classe aqui, uma discussão cuidadosa, mas eu não terei tempo para fazer isso. Então, vou usar classe no sentido mais amplo possível, sem discutir esse conceito de forma um pouco mais cuidadosa por causa do tempo. Mas tem bibliografia para discutir classe no nosso curso. Mas os efeitos políticos de episódios pandêmicos são muitas vezes dramáticos. O papel das doenças, das epidemias, na dominação de invasores, por exemplo, quando observamos a guerra biológica estabelecida no processo de dominação, de invasão e dominação e genocídio dos povos indígenas americanos, o elemento biológico é fundamental para analisar. Também nas batalhas e nas guerras, tanto como as consequências, eu posso citar um episódio, se vocês permitirem, Heródoto, nós vamos discutir no nosso curso. Heródoto narra a guerra dos persas contra os gregos e mostra a derrota na batalha naval significativa que os persas sofrerão, e o transporte dos persas até o Helesponto, e ele mostra como eles foram atingidos, acometidos de uma enfermidade, e como essa enfermidade, o recorte para definir quem continuava caminhando e quem ficava em cada cidade até chegar no Estreito de Bósforo era definido. Isso era definido a partir muito da classe do indivíduo. Se era um soldado, fica por aí, porque nós não temos tempo a perder na nossa fuga quando nós estamos em retirada. Nós vamos ver como aparecem os elementos interseccionais que nós costumamos usar para gênero, mas essas imbricações elas vão aparecer em documentos, e essas imbricações são fundamentais para a gente perceber isso que a gente está chamando aqui de doenças e diferenças de classe, doenças e efeitos políticos, doenças e economia, efeitos intelectuais e culturais das doenças. Outra coisa que precisamos notar, e aqui eu coloco o clássico, o Imperialismo Ecológico, de Alfred Crosby, que discute a expansão biológica da Europa entre 900 e 1900, nós vamos discutir isso que nós chamamos de intercâmbio de doenças, né? Essas doenças que são levadas de lá a colar, que são realidades biológicas e patológicas, mas também são, além de realidades biológicas e patológicas, realidades do imperialismo. Realidades que precisam ser mapeadas, uma vez que, se você tem civilizações que aumentam a oportunidade da doença acometer, nós temos incursões europeias nos trópicos que os colocaram em contato com a febre amarela e eles trouxeram consigo a varíola. O contato dos europeus com nativos americanos resultaram no intercâmbio de micro-organismos e doenças. As redes de comércio medieval, para a gente dar um passo atrás, marítimas e terrestres, facilitam o movimento da peste. O transporte a vapor no século XIX, as culturas e civilizações, inclusive ocidentais, que vão controlando ou tentando controlar doenças e eliminar doenças a partir da redução da circulação de pessoas, das quarentenas, e como eles vão tateando as soluções até encontrar soluções, mas enquanto tateiam, muitas soluções eram soluções que revelavam as suas intenções imperialistas, a sua xenofobia, o seu sexismo. Isso tudo nós vamos mapear, e precisamos mapear termos como um fundamento teórico de nossa abordagem. Outra coisa também que precisamos pensar, pensando primeiro no recorte do mundo ocidental, é que as definições das doenças no mundo ocidental costumam ser criadas por elites sociais, elites políticas, elites intelectuais, que querem se separar dos pobres e subalternizados. Essas construções culturais feitas por essas elites e as evidências materiais de que existe esse recorte oligárquico, aristocrático, de classe, de discriminação e preconceito contra a gente pobre, contra a mulher, contra grupos étnicos específicos que são tratados com discriminação.
Isso a gente precisa mapear também, porque os pobres não recebem só a culpa das pessoas adoecerem, eles também recebem as doenças e são os que mais morrem. Nossos usos, portanto, da palavra doença revelam uma incerteza considerável sobre o seu significado, começando a responder ou tentar responder a primeira pergunta, o que é doença. Porque doença não é para a gente só um fenômeno biológico, patológico, né? Patológico já diz respeito à doença, que tem a ver com apenas uma explicação científica. Mas, além da realidade que para muitos é objetiva e médica, também tem percepções humanas e construções sociais. Uma vez que a quarentena funcionava muito bem, uma vez que a doença, a Covid-19, alcançou no Brasil, num primeiro estágio, esses grupos de classes mais abastadas, de classes que são classes mais ricas. E, de repente, que tinham circulação, que voltavam de viagens do estrangeiro e que foram contagiados, infectados nesses seus intercâmbios culturais e chegam no Brasil. Então a gente vai perceber, mapeando a história da quarentena, como que enquanto a quarentena, enquanto é para preservar essas classes, a quarentena é estimulada. E o discurso público vai migrando, e ele vai migrando de vamos fazer a quarentena para preservar vidas, para vamos preservar a economia. E aí não se fala mais de quarentena, mas se fala de enfrentar. Mas os ricos continuam, muitos deles, em quarentena. Quem eles querem, na verdade, que não façam quarentena são aqueles que trabalham para eles. Os seus empregados, as pessoas que eles consideram e tratam como serviçais, e que por isso ficam à mercê do transporte público, do trabalho no chão da fábrica, do trabalho lá no comércio, do trabalho até na casa. E a própria segregação na casa entre esses subalternizados e as pessoas da casa já servem de barreira para um contágio mais fácil, facilitado. Então nós temos na história da Covid-19 no Brasil uma migração de uma doença de classe média e de classes mais altas para uma doença que mata mais pretos, pobres das periferias. E esse deslocamento da doença também corresponde, em maior ou menor grau, com o deslocamento também da ideia e da noção de que quarentena é necessário, com o deslocamento do discurso público e governamental, com o deslocamento das práticas, mesmo aqueles políticos mais afeitos a defender a quarentena, depois que as elites foram protegidas e tinha garantia de atendimento médico, aí eles passaram a liberar da quarentena sem considerar a gravidade da situação da Covid-19 nessas regiões mais empobrecidas das grandes cidades. O caso mais ilustrativo disso é São Paulo, que isso virou inclusive palco de disputa política entre o governo federal e o governo estadual, e de repente, quando foram garantidas as condições de atendimento médico para as populações mais enriquecidas, pronto, vamos liberar a cidade, vamos liberar a circulação, vamos liberar tudo. E aí nós temos os recordes atrás de recordes sendo batidos de mortos e uma tendência a ir abrindo e abrindo e abrindo, mesmo que hoje nós tenhamos uma incidência muito maior da doença e a morte de um maior número de pessoas pretas, pobres, periféricas. É de fato gravíssimo. E a gente precisa discutir isso não apenas na Covid-19, que é o exemplo próximo a nós, mas também numa perspectiva do passado. A gente tem que olhar para o passado e encontrar isso, mapear isso no passado. Outra coisa que também destaco, só para mostrar a charge, né? Esse desenho que vocês veem. Ora, doutor, mas há um preservativo, uma proteção contra a espanhola? Aí a resposta é, como não? E excelente, não ler jornais. Fonfon, número 42, de 9 de outubro de 1918, página 32. Ou seja, a ideia de que a culpa é da imprensa que nós vemos hoje é uma ideia que já está, de certa forma, está presente na gripe espanhola de 1918, está presente na epidemia do cólera de 1855-1856, está presente na peste de Atenas de 430 a 426, está presente, e vocês vão encontrar isso
recorrentemente na história. As elites, de fato, culpam os pobres, como diz o Edmilson aqui, contribui, né? E o Paulo Daniel, a culpa da extrema imprensa, a ideia de colocar a imprensa como objeto de desconfiança quando ela está, na verdade, informando a partir da ideia de que existe algum tipo de acordo da imprensa para derrubar o governo. É uma maneira de tirar a responsabilidade dos agentes públicos que devem fazer a gestão de saúde e colocar a responsabilidade sobre os que informam a população. Inclusive, tem uma pluralidade de imprensa no Brasil, permitindo que a pessoa possa ter uma perspectiva múltipla. Não obstante, a gente tem conglomerados de mídia que formam não tem tanta diversidade na imprensa quanto gostaríamos que tivesse. Eu digo isso pessoalmente. E a burguesia, de fato, ascendeu no Brasil, subalternizando e colocando culpa nos pobres. Mas isso é do Brasil, isso também é de outros episódios pandêmicos, epidêmicos, e nós vamos observar isso no nosso curso. Outra coisa que também quero destacar, né, já começando a fazer vocês conhecerem esses autores, começar com Henry Singerist. Henry Singerist, ele escreveu em 43 um texto importante. Eu estou colocando aí Civilization Disease, que é um texto dele, importantíssimo, na verdade. E ele vai começar a mostrar a doença como processo material e como processo biológico. Não é mais como era antes dessa quebra de paradigma, de estereótipo, que a doença antes dele era muito descrita como soma total de reações anormais no organismo, a partir de estímulos anormais. Então, o indivíduo sofre um estímulo anormal e o organismo reage com uma anomalia. Então, ele vai mostrar a doença como processo material, como processo biológico. Então, não se tem muita dúvida, segundo ele, que uma pessoa está doente ou não está doente. Porque é possível reconhecer na sintomatologia, ou seja, nos sintomas físicos, é possível reconhecer uma doença, porque ela envolve fraqueza, incapacidade, falência de órgãos, malformação, morte. Então é pelos efeitos da doença que você percebe um processo material, ou o que ele também chama processo biológico. Esse livro, esse texto, também está na nossa bibliografia, que eu vou passar ao fim, né, para vocês irem tendo essa bibliografia, para saberem que essa bibliografia é uma bibliografia referencial nos cursos de História das Doenças. Além disso, nós temos, se a gente avançar um pouco mais para pensar na doença numa visão ontológica, né, se a gente tem no Singerist a ideia de que a doença existe à parte dos seres humanos, porque o organismo não precisa ser necessariamente humano, né? É estranho isso. A doença, para ele, pode ter uma história separada. E essa ideia vai ser quebrada por esse autor que é Erwin Akernert, que vai trabalhar na sua História da Medicina, que foi publicada 12 anos depois da obra de Singerist. Ela foi publicada em 1955, e aí ele diz, abro citação, a doença é muito antiga, muito mais antiga que a humanidade, na verdade, tão antiga quanto a vida na Terra. Continua a citação. Nossas evidências nos dizem que as formas de doenças permanecem essencialmente as mesmas, ao longo de milhões de anos. Então ele vai começar a mostrar, na sua História da Medicina, que a doença tem uma antiguidade, então ela pode ser mapeada na antiguidade, inclusive antes mesmo da vida humana. Segunda coisa, a doença, para ele, é uma normalidade física. Então é um campo de investigação do que ele chama de ciências naturais e ciências biológicas. Logo, para ele, a medicina tem vocação para definir doença. A terceira coisa que ele destaca, e ele vai destacar, e eu quero chamar a atenção para essa terceira coisa porque ela é muito importante, é que a doença ela é produzida por estímulos externos ao corpo humano normal. Ou seja, a doença está lá fora e invade alguém. Isso é uma visão que desde o século XIX ganhou espaço, especialmente por causa da descoberta das bactérias, dos vírus,
Ou seja, a essência da doença deixa de ser a explicação religiosa, a explicação do própria malformação do corpo, e passa a ser cada vez mais uma explicação que é extra nós, ou seja, que é algo que nos acomete vindo de fora. Esse positivismo, né, que é um positivismo que foi construído nessa primeira metade do século XX, mas começou no século XIX, ele vai ser alvo de crítica dos relativistas culturais, que a gente vai descrever daqui a pouco. E esses relativistas culturais considerarão os usos populares, mesmo que eles sejam incertos, a partir da perspectiva biológica ou da perspectiva médica. Esse modelo de invasão não consegue, por mais que ele seja influente, ele influencia a gente hoje em dia. Esse modelo de invasão não consegue eliminar as outras concepções de doença. Por exemplo, quando a gente pensa na AIDS, as pessoas acreditam equivocadamente que a AIDS é muito mais uma condição provocada pela invasão de um agente infeccioso, né? Mas há quem acredite da AIDS como uma doença moral interna. É um equívoco gravíssimo. Mas por que essa ideia de doença moral, degeneração interna que provoca que o indivíduo tem uma doença? Bom, posso explicar. Porque ainda perdura essa semente religiosa, essa semente mística, essa noção que é pré-positivista da doença como uma punição, porque o indivíduo transitou onde não devia transitar, relacionou-se com quem não deveria se relacionar. Bom, já quero adiantar, né, que a ideia da ira de Deus nas pessoas que o Vilmar está lembrando. E é verdade. Uma coisa importante que vocês precisam perceber é o seguinte, que essa perspectiva muito antiga de doença, ela vai ganhando outras formas, vai virando. O brasileiro é um caso de estudo porque pula no esgoto e não fica doente. Isso não tem nenhum laço probatório, isso não tem nenhum laço científico. Mas de onde que vem essas compreensões de povos aptos para enfrentar doenças e povos vulneráveis, povos que são origem de doenças e povos que são vítimas dessas doenças que são produzidas no laboratório? Isso é, na verdade, um reavivar num contexto pós-positivista de uma compreensão que é religiosa, mística, sem laço probatório. Ou seja, é um avanço para trás. É um avanço porque constitui, não um desenvolvimento, mas avanço, porque constitui uma outra roupagem para uma compreensão irracional, mas é para trás porque está lastreada nessa compreensão de que eu posso justificar a pobreza, a xenofobia, o sexismo e todo tipo de hierarquização e verticalização social com uma explicação não plausível. Portanto, né, essa coisa de dizer do perigo da transfusão de sangue por quem não pertence ao gênero normativo ou por causa das suas performances da sua vida íntima e sexual, a ideia de chamar de câncer gay e AIDS, como disse aqui o Edmilson, essas bobagens a gente pode enxergar essas bobagens como um perdurar em outra roupagem desses impulsos, dessa perspectiva não científica, acientífica, anticientífica até, das doenças. Mas, ao mesmo tempo, quando vamos para o extremo da cientificidade positivista, aí são negados os elementos culturais e a importância dos mesmos. Vou dar um exemplo. Na Bahia, nós temos datas importantes na Bahia, e uma das datas importantes na Bahia é São João. Né? São João eu sou paulista, vivi no Rio de Janeiro, não tinha noção como São João é importante. São João não dá para pular, né? Não dá para ignorar São João. As pessoas, elas vão... Você vai pelas ruas, você vê lá as pessoas guardando ali a lenha para fazer suas fogueiras. A minha própria filha, que é fissurada por São João, quer pegar quer fazer a espada, quer assar milho para comer milho assado. Minha filha, né? E aí, de repente, o
governo do Estado vai planejar uma maneira de minorizar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 e tem a genial ideia, porque não consultou antropólogos, porque não consultou historiadores, porque não consultou filósofos, porque não consultou sociólogos, a brilhante ideia que eles têm é antecipar não o dia de finados, que faria as pessoas terem uma perspectiva contemplativa diante da morte. Não, eles antecipam o dia de São João. Aí quando chega no dia que é o dia de São João, as pessoas, o dia que o governo antecipou, as pessoas celebram o São João. E quando chega o São João mesmo, que não é mais feriado, as pessoas celebram o São João de novo. Por que o governo do Estado, isso, o Paulo está dizendo, a situação só fez pessoas comemorarem 2 vezes. É por quê? Porque não tem pessoas desse campo das ciências sociais, dos culturalistas, eles não são vistos como aptos para discutir doenças, para discutir enfrentamento de pandemias. Isso é um erro grave, porque, obviamente, se qualquer um de nós que é desse campo de humanidades fosse consultado pelo governador se devia antecipar São João, a gente ia dizer, não faça isso, as pessoas não vão respeitar isolamento social, porque São João não é isolamento social. São João é pelo contrário, é o contrário disso. Isolamento social você pode colocar no finados. São João de jeito nenhum. Portanto, isso ilustra como o nosso curso ele pode, na verdade abre uma janela interessante para a gente enfrentar pandemias. Eu nem falei o que é pandemia ainda, mas eu já vou falar, eu já vou chegar lá. Ok. Então, indo um pouco mais para frente, né, se a gente tem a visão objetiva de Seizurist, nós também temos o argumento da construção social. Por exemplo, de Robert Hudson. Nós temos aí, diante dos olhos de vocês, o Disease and Its Control, que é o texto de Robert Hudson, interessante texto, que também está na nossa bibliografia. Ele vai afirmar: as doenças não são entidades imutáveis, mas são construções sociais dinâmicas que têm suas próprias biografias. Logo, do mesmo jeito que você pode biografar indivíduos, biografar sociedades, falar ou se expressar sobre culturas em suas trajetórias diacrônicas, podemos fazer isso também para as doenças. A mesma doença, em 2 períodos históricos diferentes, não corresponde absolutamente à mesma doença. Porque não é só o biológico e a sintomatologia, mas é tudo que está no entorno e que faz parte visceral do que importa para um ser humano que é a doença, que são os seus impactos. Impactos sociais, impactos culturais, impactos econômicos, impactos políticos. Ou seja, tudo que você puder encaixar, que na verdade faz com que a doença tenha que ser analisada numa perspectiva mais ampla. Por isso a dificuldade de definir doença. Percebam, eu estou tratando aqui com definições. Por isso, a gente tem que observar, falando um pouco mais disso, né, e avançando um pouco mais nessa nossa discussão, a gente tem que olhar com cuidado, com carinho, para esse cidadão que está diante dos nossos olhos, que é Michel Foucault. Michel Foucault, em minha opinião, dos grandes gênios do século XX, a sua capacidade de trabalhar temáticas complexas com um alto nível de erudição e soluções interessantes para nos dar caminhos interpretativos e investigativos, isso é singular. E The Birth of the Clinic, o texto dele, O Nascimento da Clínica, é desses textos que são seminais para que historiadores, antropólogos, sociólogos se conscientizem de que doença, saúde, morte, se a gente for pensar nessas coisas que estamos discutindo aqui, doença, saúde, morte, não são apenas evidências físicas, naturais ou objetivas. A naturalização, transformar fenômenos humanos em essencialistas, naturais, é um erro crucial de quem analisa isto. Portanto, nós precisamos dar as mãos nesse abraço interdisciplinar e junto com os médicos, antropólogos, junto com os engenheiros, nós precisamos encontrar soluções conjuntas. E hoje mais isso é possível do que na universidade. Onde mais isso é possível do que na universidade, onde essas pessoas se encontram. O Amaro, quando fala dos diversos tipos de gripe, devastadores, e hoje são mais comuns que possa imaginar, trouxe a ilusão de que nós
a ilusão do século XIX, quando começam a surgir as vacinas, começam a surgir os enfrentamentos, as estratégias de enfrentamento das doenças, se imaginava que a gripe ia desaparecer. Nós não íamos chegar em 2020 com gripe existindo ainda. Mas nós somos agora confrontados com doenças que podem ser enquadradas nesse campo de gripe, que são pandêmicas e que são, depois de pandêmicas, endêmicas, né? E isso é muito grave. Isso também precisa ser considerado por nós. Então, indo um pouco além, avançando um pouco mais em nossa análise, se a gente pensar agora nessas opiniões, a gente tem que opiniões, deixa eu voltar. O Segerist, a doença é um processo biológico, o Hudson, a doença é uma construção social. Essas coisas não precisam se excluir, elas podem se sobrepor. Para começar, nós podemos imaginar Hudson questionando o Segerist sobre a sua palavra normal? Aí ele ia perguntar, normal por qual padrão? De acordo com quem? Qual é o lastro? E essa visão objetiva do primeiro, né, que tem um calcanhar de Aquiles, tem uma fraqueza, a gente pode também pensar que Hudson, a fraqueza dele é o seu relativismo, né, já que essas doenças construídas pela sociedade que ele fala, ou seja, doença com construção social, ele vai até dizer que algumas delas são benignas, né? E o construto social é que define a condição de uma doença. E o problema é o seguinte, quando a pessoa morre dessa doença, como que a gente pode dizer de uma doença benigna? Não tem muito sentido. Portanto, as doenças socialmente construídas que resultam em morte mostram a ineficácia só dessa abordagem. Do mesmo jeito que a ideia da causa orgânica apenas para explicar a doença acaba quando a gente tem causas orgânicas não reconhecidas, né, ou construções sociais das doenças, que vão levar a isolamento, a estigmatização em diferentes épocas, lugares, ou seja, há efeitos reais. Eu não me esqueço de ler um episódio no livro de nosso amigo Onildo Reis Davi, professor desse curso. Ele diz que quando as pessoas começaram a morrer do cólera, dessa doença provocada pelo vibrião, as pessoas começaram a morrer e aí um jovem, né, rico, fugiu da cidade de Salvador junto com 30 escravos para ficar no meio da roça, lá no meio do campo, para não ser atingido pela doença, mas um dos escravos estava doente. E aí, essas coisas que têm a ver com essa compreensão social, o privilégio social, o prestígio social que se mescla com a noção da doença propriamente dita e também de como ela pode ser enfrentada e de quem mais morre dessa doença, há inúmeros episódios que nós podemos explicar como a explicação biológica é mais eficaz do que as crenças sociais. E às vezes como as crenças sociais nos tiram apenas da mera explicação biológica que naturaliza a morte de gente pobre, né? A varíola, doença de léguas, porque a pessoa não sabe que está doente, demora 14 dias para descobrir que está doente, aí vai para um lugar distante fugindo das pessoas que estavam doentes e de repente se descobre doente e passa essa doença altamente contagiosa para muitas pessoas no lugar para onde essa pessoa foi. Né? Isso foi a história da varíola que se espalhou da América do Norte até o rincão mais distante da América do Sul rapidamente e matou muita gente até que surgiu a vacina e assim a doença pode ser enfrentada. Portanto, precisamos unir essas duas perspectivas em nossa compreensão de doença. Precisamos observar que na cultura popular, quando, como diz o Edmilson, você vê um filme de ficção que coloca o elemento biológico como parte da guerra, né? A ideia de transmitir doenças, mas também tem a subalternização, a exploração de povos a partir da noção de tratamento. Quando uma vacina que causa risco biológico escolhe um grupo humano desprestigiado para testar a vacina.
e assim, se morrer gente, tem menos impacto. Essas questões precisam ser tratadas culturalmente, precisam ser tratadas sociologicamente, precisam ser tratadas no campo da filosofia eticamente. Essa abordagem é do nosso curso. Nosso curso é feito a muitas mãos, para essas abordagens todas serem consideradas num conjunto. Então, os casos em que as concepções, percebam, as concepções humanas de doença resultam em mudanças sociais, políticas e econômicas, se enquadram legitimamente no escopo desse curso. Porque as relações passadas, para pensar na memória, refletem relações ambíguas desses entendimentos, muitas vezes incompatíveis com a doença, em suas várias acepções. Quando a gente enfatiza, então, nesse curso as doenças do passado, e independente de como as sociedades as chamavam, nós analisamos as perturbações sociais, os processos biológicos, a incapacitação física, as mortes, as questões relacionadas aos impactos sociais dessas mortes e dessas incapacitações. Nós estamos tratando aqui de algo que é objeto da história, porque nós vamos trabalhar com os documentos, nesse amplo espectro de abordagens que a historiografia mais contemporânea permite. Logo, não esperem que eu vou apenas usar doenças que você pode identificar concretamente. Quando eu analisar num documento uma doença, por exemplo, eu vou falar da Ilíada e vou discutir o livro 1 da Ilíada e mostrarei lá um episódio de uma peste que atinge os aqueus, aí você vai me dizer assim, mas Brian, esse texto é de ficção, e esse texto não aconteceu essa doença, Brian. Como que você está pegando aí o livro 1 da Ilíada para discutir Apolo, flecheiro, e a compreensão da doença como tendo origem divina, e da ideia do tratamento ser pelos adivinhos, pelos mantes, pelos sacerdotes, e essas coisas? Aí eu vou te dizer, o que me importa não é bem a doença apenas biologicamente, saber como eu posso diagnosticar essa doença, mas sim perceber as imagens e representações desses episódios que mostram como a doença é encarada, como ela é analisada, como ela é representada nessa determinada sociedade. Então essa doença não precisa ter realidade concreta, porque o próprio discurso sobre a doença, mesmo sendo uma doença num texto de ficção, manifesta esse imaginário em que parte dele é dedicado à descrição dos impactos de uma enfermidade. Então você perceberá lá coisas inacreditáveis. Por exemplo, a doença vem do mar, porque o sacerdote de Apolo amaldiçoa os aqueus, o nome dele é Crises, ou Crise, ele amaldiçoa os aqueus desde a praia. Aí os aqueus têm contato com seus animais de estimação. Então, ali tem uma consciência de vetor transmissor da doença. A doença que chega de longe, vem do mar, mas que é transmitida a partir do contato com os animais domésticos. Aí, quando você tem uma epidemia que vai matando gente, você faz uma reunião, lá tem uma reunião para discutir as medidas sanitárias. Ora, essa reunião é convocada, então a ideia de um governo, de uma governança, de uma reação à enfermidade, está presente no texto de ficção. E depois você tem, lá no texto, Aquiles propondo que sejam consultados os sacerdotes, os adivinhos, ou seja, não tem médicos ali retratados, mas você tem um corpo de especialistas que vão dizer o que precisa ser feito como medidas para equacionar o problema da enfermidade. Ou seja, nós temos ali um quadro que é um quadro significativo. Então, mesmo esses textos que, especialmente no Antigo Oriente Próximo, que vão falar das febres, na Babilônia nós vamos falar das febres, vão falar das divindades envolvidas nas febres, vão indicar uma sintomatologia das febres, relacionando esse campo divino e esse campo humano. Nós vamos ler na própria língua babilônica, porque eu vou usar as fontes nas línguas originais, então eu vou mostrar na tradução que eu fiz do texto, como o texto tem amalgamado, imbricado na sua descrição nosológica, na sua descrição da doença, tem amalgamada a questão religiosa, a questão dos poderes que gravitam naquela sociedade, mas também as questões que giram e transitam em torno do tratamento necessário e devido
a partir de uma certa lógica. Os homens não passaram a pensar só no século XIX. Tem muita gente inteligente desde que o mundo é mundo, desde que o Homo é sapiens, tem gente inteligente no mundo. Então não é porque eles não tinham televisão e não tinham celular que eles não fossem habilíssimos em terem sensibilidade e inteligência para lidar, mesmo que muitas vezes empiricamente, com suas crises sanitárias. Ok? E a Maria contribui, e é sempre bom ecoar que, normalmente, quando não se tem resposta lógica, se transforma em punição divina. Isso desde muito tempo. E quanto mais a ciência médica evolui, menor a disseminação da culpa divina. Embora, casos pontuais, isso ainda ocorra. Mas eu também acho que isso se transveste de outra conformação. Então, você tem explicação religiosa, aquilo que é inexplicável ou que toca no sofrimento humano, que causa angústia, causa desajuste social e que não é satisfatoriamente respondido pela medicina, aí as respostas passam a ser não só religiosas, mas passam a ser respostas xenofóbicas, passam a ser respostas do preconceito de gênero, passam a ser respostas do preconceito de classe, passam a ser respostas... Isso é, para mim, em minha opinião, é um outro dispositivo que vai na mesma esteira do que opera no campo religioso, né? Não que sejam as mesmas coisas, mas é um dispositivo lateral e também possível, né? Por isso que a gente aqui vai dizer para vocês que, pensando a doença e essa questão do relativismo, que é o relativismo cultural, né, que eu trabalhei com vocês aqui, falando um pouquinho, se vocês se lembram bem, né, só para mostrar aqui, para vocês não esquecerem, o Hudson, né? Então a gente vai começar a discutir relativismo cultural, pensando em doença. São vários conceitos de doença, são várias abordagens diferentes de doença. Eu não estou aqui dando muitas respostas, mas eu estou levantando questões, né? Então, a doença, dentro desse campo do relativismo cultural, aí é uma coisa bem interessante, que eu faço questão de destacar, porque também é produtivo em nosso curso a gente trabalhar nessa perspectiva. Então, vamos lá. Quando a gente pensa, então, nas doenças físicas, e presta pouca atenção ao papel, por exemplo, das doenças mentais nas sociedades passadas, e a gente vai falar isso depois, das perturbações sociais, dos processos biológicos, nas questões humanas, nas concepções humanas que resultam em mudanças sociais. Ou seja, todas essas questões, elas precisam ser avaliadas por nós como importantes questões da construção social, não a partir do relativismo absoluto, mas sim de um fator cultural que ajuda a compreender a doença como um ponto de vista, o que não nega o agente patológico, endêmico e biológico de uma enfermidade. Para dar um exemplo, eu vou citar o Roy Porter, né, que vai citar um inglês do século XVII, que, quando foi considerado louco, ele disse assim: eles disseram que eu era louco, e eu disse que eles eram loucos. Caramba, eles me venceram, porque quem está considerado louco mesmo foi um indivíduo que perdeu na narrativa. Isso parece muito, acho que vocês vão reconhecer muito bem, isso parece muito com um texto da literatura brasileira conhecido, dessa coisa da referência não absoluta do estado mental, porque estado mental também é doença, né? Há doenças psíquicas, há doenças psicológicas, há casos psiquiátricos, e nós temos um livro, um clássico da literatura nacional, de Machado de Assis, que é o texto alienista, de um indivíduo que consegue enquadrar as pessoas nesse campo da patologia e vai colocando todo mundo lá no lugar onde as pessoas iam ser tratadas, e depois ele descobre que todo mundo estava lá, só ele estava do lado de fora. Ele descobre que quem estava, de certa forma, quem era a exceção, e por isso era o doente, era ele. Então ele se tranca e solta todo mundo, né? Pequenos desvios de comportamento, que ele entendia como desvios, é claro, eram considerados patologias. E o helenismo é todo construído em cima dessa discussão, que antecipa em muito tempo a discussão que nós estamos fomentando aqui, né?
O Yuri, com suas contribuições sempre ótimas, ele fala do ministro de Israel que afirmou que Covid-19 era punição divina para os homossexuais, e ele foi infectado pela doença. Ou seja, eu costumo dizer, eu digo isso entre aspas, tá, gente? Não é. Costumo dizer que a realidade vence. As pessoas criam essas ideias, essas explicações loucas, e aí, quando você confronta com o mínimo de lastro material, você percebe que o que a pessoa fala é uma bobagem. E isso é importante observar, que às vezes isso está diretamente ligado a um religioso, como os casos que nós estamos vendo aqui. Mas às vezes não está ligado a um religioso. Às vezes está ligado não a um religioso formal, mas um religioso que assume seu pensamento religioso em outra roupagem. Ou seja, um pensamento que flerta com o religioso, mas não tem o divino ou o sagrado como parte da sua construção. É a ideia de que se eu colocar 3 gotinhas de água oxigenada na minha boca, eu vou ser curado de Covid-19. Não façam isso não vai acontecer, não é tratamento. Mas quando a pessoa acredita nisso, olha, não tem Deus na explicação. Não tem Deus na explicação. Nem sempre tem Deus. Mas a pessoa acredita nisso e toma, aí diz que ficou bom por causa disso. Mas se a pessoa tivesse comido chuchu, se ela tivesse tomado água mineral, se ela tivesse dado 3 pulinhos, ela também ficaria curada por causa da taxa de mortalidade da doença. Então a chance maior é da pessoa tomar um negócio que nem vai fazer bem, às vezes vai fazer mal, e no final das contas não morrer. E aí, em vez de ele colocar a responsabilidade da sua sobrevivência no que ele fez, ele não analisa os dados de que a mortalidade não é tão alta. Claro que é uma tragédia, mas não é tão alta a ponto de não poder gerar esse efeito placebo. Não é nem efeito placebo, porque não é nem emocional a questão. E aqui cabe a mim dizer para vocês que por isso que os políticos podem escolher facilmente remédios mágicos, né? O remédio para verme, o remédio para lúpus, o remédio para qualquer coisa, porque qualquer coisa se encaixaria no isso aqui me curou, né? Agora, para fazer isso tem que ter um conjunto de procedimentos científicos que não foram assumidos. Essa modalidade de prática é religiosa, mas é religiosa no sentido do método, não no sentido do conteúdo. Usa um método semelhante ao religioso, mas às vezes une as duas coisas. Às vezes os cânticos, que são boas maneiras de criar aderência social no discurso, os cânticos mostram esse tipo de relação. Por exemplo, o cântico que cantaram lá no Palácio da Alvorada, ou do Planalto, não me lembro qual dos dois lugares, mas lá no Palácio tinha um grupo cantando lá, cantando todo alegre, né? Cloroquina, cloroquina, cloroquina lá do SUS, eu sei que tu me curas, em nome de Jesus. Ou seja, misturou SUS, que é o governo público, com Jesus, para rimar com SUS, né? Isso tem que ser uma rima fraca, tá? Isso é uma rima fraca. Aí junta cloroquina com Jesus numa música ridícula, né? Dos 30 do Brasil, né? E aí, meu caro, isso vai ganhando espaço no imaginário popular, porque o imaginário popular não se alimenta apenas de informação, ele se alimenta também de crença. E a crença não precisa nem ser religiosa. Ela pode ser uma crença política, pode ser um messianismo político, mas a chance que tem de encontrar a fome com a vontade de comer o político com esse indivíduo é muito grande. E isso numa pandemia faz com que nossa resistência, o nosso enfrentamento diante da pandemia seja em muito prejudicado. 3 vezes 3 do Brasil. Pois é, tudo isso aí, gente. Então, pensando agora numa definição de epidemia, já indo na direção das definições propriamente ditas, eu vou primeiro lastrear a minha resposta com manuais, né? Epidemia não é uma palavra precisa, de forma alguma. O Oxford English Dictionary, citando o Lexicon of Medicine and Allied Science da Sydenham Society, esse dicionário que está aí, esse léxico que está aí, diante de vocês, é o novo, né? Mas tem um antigo. Ele vai definir doença epidêmica como uma doença prevalecente entre um povo ou da comunidade em um momento especial e produzida por causas especiais e geralmente presente na localidade afetada. Ou seja, um contágio
Perceba, eu falei contágio e não contaminação, né? Porque aqui não é o caso de contaminação como alguém que se contamina com mercúrio, mas é alguém que pega uma infecção. Então é infecção ou contágio. O contágio de alguém numa comunidade, num momento específico, por causas específicas, isso caracteriza uma epidemia. Essa definição, que parece muito precisa e muito boa, ela vai ter tantas questões sobre ela que eu vou falar algumas delas assim para vocês, para a gente mapear e no fim do curso a gente volta para isso. A maioria das definições concorda que a epidemia é temporária, isso é um fato, que ela afeta um local, isso é outro detalhe, e que resulta em mortalidade ou morbidade. Depois eu vou definir mortalidade e morbidade. Acima da expectativa normal, ou seja, as pessoas sempre adoecem e sempre morrem. É humano isso. Mas quando isso ultrapassa uma certa medida, nós podemos estar diante de um quadro epidêmico. Uma epidemia se opõe à doença endêmica, que é aquela que está presente na população o tempo todo. Para dar um exemplo, a tuberculose é uma doença endêmica. Mas em tantos lugares, tanta gente morre na África de tuberculose, que aí a Organização Mundial de Saúde eventualmente chama a tuberculose na África de epidêmica. Mas ela acontece no mundo inteiro. Antes da Covid-19, o que a gente tinha que matava muita gente, por exemplo, entre as várias doenças, é a tuberculose. E aí, essas referências não são com fronteiras muito bem definidas. E a gente precisa olhar para esses conceitos e, diante desses conceitos, ir definindo fronteiras e não determinar pontos. Vamos determinar campos, né? Para a gente perceber essa dificuldade com os usos mais técnicos, a gente pode perceber a expansão do conceito de epidemia. Essa expansão que eu acabei de narrar, né, de epidemia como oposição de doença endêmica, mas qual é o tamanho da comunidade para que seja uma epidemia? Se for uma comunidade que moram lá 50 pessoas, é epidemia? Ou precisa de um certo número? Essas coisas não são bem definidas. Franklin Roosevelt, para dar um exemplo, em 1937, vai falar da epidemia como uma ilegalidade mundial. Né? Então, Roosevelt usa a palavra epidemia para falar de uma questão política, para falar de uma questão da política internacional. Ou seja, é uma ampliação do escopo, do sentido da palavra epidemia. O Charles Rosenberg vai dizer que muitas doenças diferentes e até muitos usos para outros campos que não das doenças acabaram distorcendo os significados do termo. Então, epidemia é utilizado para doenças de longo prazo, eventualmente como câncer de pulmão. Então, muita gente começa a morrer de câncer de pulmão por causa dos hábitos tabagistas. E aí isso chega em números inéditos. Aí tende a chamar do quê? Epidemia de câncer de pulmão. Bom, essa palavra epidemia já está sendo aplicada num outro sentido, que não o sentido primeiro do dicionário que nós lemos. Sendo assim, se a gente pensa em linhas gerais, aumentou a incidência de uma doença a longo prazo, não é um aumento estatístico temporário excepcional. Então a gente pode chamar de epidemia, chamando assim atenção ao fenômeno. É uma definição imperfeita, eu sei, é uma definição limitada e passiva crítica, eu também sei, mas é possível diante da polissemia em torno do termo, por causa dos vários usos. A gente costuma falar, essa coisa de usar TikTok em todo canto está virando uma epidemia. Olha aí, o uso da palavra epidemia num sentido distinto. Não é só no campo da medicina ou das ciências médicas. A gente acaba pegando da medicina e aplicando para outras situações relacionadas a costume permanente, prevalecente. E isso aponta para a necessidade que nós temos de ter um conceito básico, a partir do qual nós partiremos. Se a gente então pensar agora na relação de epidemia e pandemia, aí nós temos uma história das pandemias
né? Um quadro com a história das pandemias, com a praga de Antonino, com a praga de Justiniano, com a epidemia lá no Japão, com a peste negra, e assim por diante, né? A gente vai percebendo que nós temos episódios que podem ser mapeados e que são considerados pandêmicos, mas precisamos definir o que é pandemia, a diferença de pandemia e epidemia. Também tem ambiguidade nessa explicação. Ambiguidade por quê? Porque quando a gente pensa em epidemia, a gente está pensando em infecção, né? E quando a gente pensa em pandemia também. Mas a pandemia seria um status epidêmico mundial. E, mais ainda, a ideia de pandemia, um status epidêmico mundial, atinge muitos lugares diferentes, a gente também pode pensar que isso pode ter resultado como mudanças ambientais, que privilegiam que um determinado patógeno se amplie, né? Obviamente, a gente pode mapear as práticas de um determinado povo e perceber que práticas acabam privilegiando que um processo epidêmico vá se tornando pandêmico a partir desse sítio, a partir desse local. Dando um exemplo de uma realidade concreta presente. O Ceará, Fortaleza em particular, foi um estado muito atingido pela Covid-19. Lá é eu não sei se o nome é hub, eu acho que é hub, para voos que vão para a Europa, dada a proximidade maior para a Europa. Então, é um lugar de grande circulação de pessoas, portanto, um lugar favorável para que cheguem patógenos e também para que os patógenos, a partir dali, se desloquem para outros lugares, se desloquem a partir do deslocamento das pessoas contagiadas ou infectadas. Mas tem que tomar cuidado, porque mesmo que a gente diga isso está a um passo de dizer que o Ceará só tem mais Covid-19 porque é governado pelo PT, por exemplo. Ou dizer de um outro estado que é governado pelo PSL. Ou seja, eu estou pegando uma referência externa que não é uma avaliação da política pública para unir meu preconceito com a doença. E o nome que eu dou, epidemia ou pandemia, também dá uma dimensão da gravidade do caso, ou do nível de gravidade, já que pandemia tende a ser mais assustadora e pior do que epidemia. Então, essa semântica das doenças é uma semântica muito flexível, mas tem algum campo em que você pode dizer, não, isso não é uma pandemia. É uma doença contínua, num determinado lugar, não é uma pandemia. A pandemia tende a ter um espectro mais amplo, tende a ter múltiplas localidades atingidas, em múltiplos locais diferentes. Eu não estou seguindo aqui a OMS, eu estou seguindo aqui uma perspectiva que depois vocês vão entender no final do curso porque eu estou discutindo fora das definições adotadas pela OMS, né? O Gabriel está fazendo uma correção de que não foi o ministro de Israel que falou sobre a questão da homossexualidade, da Covid, mas foi um rabino ortodoxo, né? E ele disse do desrespeito das regras de contenção social, obrigando o Estado de Israel a usar a força policial. É ótimo construir coletivamente esse curso, que todo mundo vai ajudando todo mundo, e a gente vai aprimorando nossas falas, e assim a gente vai chegar num lugar melhor. Então, pandemia, respondendo a sua pergunta, Paulo Daniel, ela tende a ser mundial, mas a gente às vezes chama de pandemia algo que não atinge o mundo inteiro, né? Quando você tinha uma ocorrência menor da Covid-19 na África, né, bem pequena, ela era mais grave na Europa, tinha na Ásia, já tinha chegado no Brasil, aí pronto, pandemia. Mas você não tem uma ampliação no número de casos e uma condição grave como a condição atual da África do Sul. Então, essas coisas elas não são bem determinadas, bem definidas, com a precisão que nós gostaríamos. Mas nós vamos avançar e vamos conseguir, ao fim, retornar esse assunto
para, nesse assunto, conseguirmos esclarecer melhor as coisas. O fato é que doenças epidêmicas geralmente estão associadas a infecções e geralmente resultam da invasão do corpo humano por agentes infecciosos. Os exemplos mais comuns, bactérias, vírus. Algumas doenças infecciosas, mas não todas, podem se chamar contágios, porque elas são comunicadas direta ou indiretamente de uma pessoa para outra. Mas há infecções, a peste bubônica é um exemplo disso, que podem chegar de outras formas, né? O que cabe a nós é que episódios infecciosos, pandêmicos ou epidêmicos, com contágio ou sem contágio, têm efeitos marcantes em sociedades passadas e a gente vai visitar essas sociedades. Esses efeitos são maiores quando a doença veio como um golpe físico inesperado. De repente, está todo mundo bem, de repente morre 50 pessoas num bairro que tem 300. Pronto, é um golpe físico inesperado. E aí o efeito disso é um efeito mais grave. É diferente, por exemplo, a gente está percebendo a Covid se manifestando como uma doença sorrateira. Uma doença que a pessoa ela tem os efeitos dessa doença tempos depois de tê-la adquirido, quando ela tem a variante mais grave da doença. Então, problemas cardiovasculares, problemas cerebrais, problemas renais, não é só o pulmão e esse derrame de citocinas e que gera esse afogamento, como o pessoal diz de forma laica, né? Leigo eu também sou. Não é só isso. Tem uma série de campos inexplorados, como, por exemplo, a ideia de pesquisadores brasileiros, ainda bem, Universidade Pública do Brasil, de que talvez a perda do olfato ou do paladar seja definitiva com a Covid-19, ou da possibilidade de ser contagiado, infectado 2 vezes, ou 3, ou mais de uma vez. São questões que nós vamos perguntar para episódios de febre, por exemplo, na Babilônia, ou episódios de malária, ou episódios de pestes não identificadas, e vamos perceber como essas questões, essas indeterminações e definições interferem na maneira como as pessoas reagem a essas enfermidades. O fato é que, se a gente for pensar, né, desses termos que